tudo bem? Olha só, aqui nesse canal eu compartilho sobre a minha jornada na esperança de que os meus desafios, perrengues, aprendizados não sejam em vão, que eles possam ser úteis a você que está me assistindo de alguma forma. E hoje eu vou trazer 3 conselhos que eu acredito que são importantes em qualquer idade da vida, mas mais precisamente antes dos 30 anos. Eu acho que é muito importante que antes de completar 30 anos você tenha ciência disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Daí tu pode me dizer assim, mas você é uma menina. Porque os vídeos que eu tenho assistido aqui no YouTube são pessoas de 40, 50 anos dando conselhos para as pessoas mais novas. Agora, uma menina querendo dar conselhos, aí fica difícil, né? Pois então, eu estou tentando compartilhar a minha jornada e as coisas que eu tenho aprendido. E às vezes você ouve uma pessoa que tem 50 anos, ela tem até a voz da experiência, mas quando ela tinha 20, ela não viveu no tempo que tu tá vivendo. Eu estou vivendo no tempo que você está vivendo. Então, e também tem uma outra coisa, tá? Eu vim com um aval aqui, ó, de Hugo de São Vítor, que ele diz o seguinte: a verdade ama aqueles ouvintes que a recebem humildemente dos sábios e não a desprezam com arrogância se é exposta pelos mais simples. Ou seja, se tu tem amor pela verdade, pelo conhecimento, é necessário que você saiba que ele está pulverizado pelo mundo, em pessoas mais novas, pessoas mais velhas, na natureza, enfim. Basta que você tenha um filtro para poder tirar o melhor dessas criaturas, tá? Mas vamos lá, anotei no meu caderninho como sempre, inclusive tenho feito vários vídeos aqui no meu canal sobre essa minha jornada de vida, os meus aprendizados. Se você ainda não me acompanha, se inscreva aqui no canal, tá? E vamos lá, primeira coisa. Aquilo que aprendemos na teoria nem sempre é tão simples aplicar na prática. Você precisará desenvolver inteligência prática e emocional para ser capaz de adequar a teoria na sua realidade. Eu gostaria muito de ter entendido isso um pouco mais cedo, tá? Eu acho que eu dei uma errada legal na vida em algumas coisas porque eu não tinha ciência disso. Você vai aprender muitas coisas durante a sua infância, durante a sua adolescência, você vai absorver muitas coisas, você vai criar a sua base, as suas crenças. Só que você aprende coisas teóricas, coisas que aconteceram na vida dos outros, ou você ouve conselhos da sua mãe, ou você ouve aquilo que te ensinam na sua igreja, na sua escola, os seus amigos, nos livros que você aprende teoricamente tudo ali, ó, perfeitamente. Só que quando chega na hora de aplicar na sua vida, as conclusões que você tirou de toda essa teoria que você absorveu, tu percebe que não é tão simples assim aplicar aquilo ali. Na teoria, o cenário ele é sempre ideal, é sempre tudo muito simples, parece tudo muito fácil. Ah, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou passar no Enem, eu vou fazer uma faculdade, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou trabalhar numa empresa multinacional, eu vou aprender a falar inglês, eu vou, e a teoria é a coisa mais linda, chega na hora de você aplicar na prática, você não passa no Enem, você entra na faculdade e você não gosta da faculdade que você tá fazendo, você troca de faculdade, você não gosta da outra também, e você fica pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? Você não tem interesse tão novo de casar com alguém, você tá querendo fazer outras coisas na sua vida, e aí você vai entrando dentro de uns conflitos que na teoria parecia ser tão simples, mas no final das contas não é tão simples assim. Então, eu vejo que eu tentei seguir algumas coisas básicas na minha vida que parecia que dava certo na vida de todo mundo, na minha vida não deu, gente. Não deu. E eu fiquei assim, e agora, meu Deus? O que eu faço? Tu tem que aprender a desenvolver uma certa inteligência prática para tirar o que é fundamental das verdades que você tem, né, dos conceitos que você aprendeu, você tirar o cerne daquilo ali e conseguir aplicar de forma prática na sua vida, que é completamente diferente da vida de qualquer outra pessoa que já possa ter existido, porque você é um ser humano único, por mais que esteja inserido no lugar
que outras pessoas também estão e tudo mais, o ambiente seja parecido, mas você é único, existem muitos fatores que influenciam o ser humano e nós nunca seremos iguais. Então, você precisa desenvolver essa habilidade de aplicar praticamente dentro da sua vida. E isso não é simples. Daí tu pode falar pra mim assim, mas como que eu desenvolvo essa habilidade? Eu não sei te dizer. Eu realmente acho que isso é um processo de uma vida inteira. Mas por que eu trouxe esse conselho então, no final das contas? Porque você sabendo disso já vai te aliviar de muitos problemas. Porque quando eu estava com os meus 20, 21, 22, 23 anos, que eu estava tentando aplicar a teoria que eu tinha absorvido até então como prática na minha vida e algumas coisas não saíram como a teoria dizia que sairia, eu simplesmente fiquei muito mal com tudo aquilo, né? Eu me senti frustrada, eu senti que só não dava certo comigo, eu me senti culpada, que eu não conseguia aplicar aquilo ali que eu aprendi, que eu não conseguia ser aquilo que eu estava desejando ser. Então isso foi muito pesado pra mim, sabe? Inclusive, as pessoas que estão ali nessa idade dos, sei lá, 18 a 23 anos, que tem que escolher qual é a sua profissão, que tem que escolher isso, que tem que escolher aquilo, com quem vai casar, o que vai fazer, se vai casar, se não vai, se vai fazer faculdade, se não vai, se... Sabe, é tanta pressão, é tanta coisa, e as pessoas tentam te ensinar de forma bem simplista, assim, como precisa fazer cada coisa, e quando tu aplica na sua vida não funciona assim. Então eu acho que tu ter essa consciência de que não é simples mesmo aplicar a teoria na prática da minha vida. E algumas coisas não sairão conforme o planejado. Eu preciso tentar identificar a essência das coisas e aplicar isso dentro da minha realidade, da minha personalidade, do meu ambiente, dos meus sonhos. Tendo essa consciência, isso te alivia de um certo peso de achar que todo mundo está conseguindo aplicar a teoria na prática, menos você. Não é assim, não é assim. A maioria das pessoas, não vou dizer todos, porque como eu digo aqui nesse canal, sempre tem um enviado que parece que nasceu para acertar o negócio, entendeu? Não foi eu, isso aí eu garanto pra vocês. Eu aqui não sou, eu não sei se é você, mas a maioria das pessoas não consegue, não é simples mesmo para todo mundo. Então isso te traz uma certa calma diante da vida, coisa que eu acredito que a gente aí nessa idade, antes dos 30 anos, não tem muito. Então, isso é algo que eu tenho percebido, assim, sabe? Vamos lá, segundo. Cuidado com o apego. Ideias, pessoas, coisas. Fazer com que o sentido da sua vida esteja fixo em algo externo que você não controla te trará problemas. Aceite a vida e os seus movimentos. Eu acho que todos os conselhos que eu vou trazer aqui, eles estão meio que conectados. E se você tiver uma certa sensibilidade, você vai perceber isso. Cuidado com o apego. Você traz, como eu disse, da tua infância, da tua adolescência, muitas crenças, muitas ideias, muitas pessoas, muitos sonhos. E você precisa ter muito cuidado porque existem inclusive algumas sabedorias, eu acredito que... Eu acho que é indiana, sei lá de onde que vem isso, mas eu já vi em vários lugares, assim, coisas milenares aí que falam sobre a ligação entre o apego e o sofrimento. O ser humano sofre muito pelo apego às coisas. Se você se apegar demais às suas ideias, aos seus sonhos, a pessoas que você conviveu na sua adolescência, no início da sua juventude, aos seus sonhos, de, sei lá, às vezes até sonhos genuínos, né? De casar, de ter filhos, de trabalhar na empresa tal, de fazer isso, de fazer aquilo. Se você se apega demais e vincula o sentido da sua vida e a felicidade a essas coisas, certamente você se frustrará, você perderá o sentido da vida no meio do caminho, você será infeliz, se sentirá infeliz no meio do caminho porque você vinculou o seu sentido de vida e a sua felicidade a coisas que você não controla.
E eu digo isso porque eu sei que é bem dolorido. Eu tive algumas amizades, assim, na minha vida. Dar um exemplo de pessoas, né? Eu tive algumas amizades que eu amava muito e de repente elas acabaram, sabe? Às vezes amizades que eu, sei lá, passei 5, 6, 10 anos sendo amiga e de repente isso foi se enfraquecendo com o tempo e isso é meio doloroso, assim como outras coisas, sonhos que você traça para sua vida e chega no meio do caminho, eles não dão certo, ou então você alcança e perde, ou então você alcança e percebe que não era aquilo que você queria. E ter um certo nível de apego a essas coisas que você não controla te fará sofrer. Mais do que não ter a coisa, mais do que perder a coisa, é o apego a essa ideia, sabe? Gente, eu percebo isso tanto na minha vida, tanto, meu Deus, como eu sofri. E sofro ainda, porque tudo que eu estou falando aqui é um processo, eu disse pra vocês, a minha jornada, tá? Com ideias e coisas que eu construí na minha cabeça, desejos que eu construí na minha cabeça e que simplesmente começam a ser chacoalhados dentro dessa idade que a gente tá. Porque no início tudo é teoria, tudo é lindo, como eu disse, né, no primeiro ponto aqui. Tudo é lindo, mas quando a vida começa a acontecer de fato, o ambiente não favorece, uma coisa não dá certo, você não gosta daquilo que você achava que você ia gostar de fazer, as coisas vão ficando complexas, sabe? E se você tem um apego àquilo ali, isso te fará sofrer. Então, o ideal é que você aceite a vida, como eu disse aqui, e os seus movimentos. Não quer dizer que você não vai ter planos, não quer dizer que você não vai gostar de pessoas, não quer dizer nada disso, tá? Mas você precisa fazer esse movimento de ser mais adepto a aceitar aquilo que a vida tem pra você. Se você planejou a sua adolescência inteira, a sua juventude inteira, até, sei lá, os seus 25, 30 anos, um certo estilo de vida, e isso não tá dando certo, isso não tá te fazendo feliz, não é isso que você quer e você tá percebendo, aceite aquilo que a vida tem te mostrado. Porque não tem como você definir tudo o que será melhor pra você até os seus 20 anos. Então você vai mudar mesmo. Isso é o esperado. Só que a gente não tem essa consciência aos 20 e poucos anos, tá? A gente tem um apego a essas coisas. Parece que se não deu certo do jeito que você planejou, o mundo está acabando. Por isso que as pessoas estão cada vez mais entregues à ansiedade, depressão, por conta dessa frustração de querer controlar tudo e de não aceitar o movimento que às vezes a vida traz para sua vida. E entender quem é você dentro daquilo ali e o que você tem de melhor para fazer com aquilo que a vida tá te entregando, tá? Por último aqui, olha, já tem 13 minutos de vídeo. Meu Deus do céu, eu falo, hein? Mas vamos lá. Por último, questione suas crenças, seus hábitos. Como eu disse, eu acho que todos estão ligados. Você constrói suas crenças e sua base no seu processo de vida, de infância, adolescência e tudo mais. E às vezes você tá ali dando murro em ponta de faca, tentando aplicar a teoria na prática e as coisas não dão certo, tá apegado a essas ideias, tá apegado a essas pessoas, tá apegado a esses sonhos que às vezes você sonhou quando tu tinha 15 anos. Será que realmente é isso que você quer? Será? E aí existe um ato de questionamento, né? Não só coisas que você pensa ou que quer pra sua vida, às vezes seus próprios hábitos, né? Tem gente que fala assim, ai, nossa, mas eu me sinto muito bem dormindo a 1h da manhã, não acho que tem problema nenhum, a vida inteira eu dormi 1h da manhã. Olha só, o seu corpo, ele está querendo apenas sobreviver, tá? Esse é o intuito dele. Então, se desde cedo você tem esse hábito e você tá vivo, maneiro, ele entendeu que tá legal. Então é isso aí, é nesse ritmo que a gente vai. Porém, se você questionar isso, pode ser que você descubra algo incrível em dormir às 9h da noite que vai prolongar a sua vida, a sua saúde, te dará dias mais produtivos.
Então, assim, tem coisas que a gente faz por muito tempo e que tá ok dentro da nossa cabecinha, dentro do nosso padrão de funcionamento, mas pode estar melhor, mas para isso você precisa questionar. Questione quem você é, aquilo que você gosta, as pessoas que estão ao seu redor, aquilo que você está tentando fazer. Questione os seus hábitos, os seus comportamentos, as suas reações às coisas que acontecem na sua vida. Questione. E isso não precisa ser um trabalho chato. Não precisa ser um negócio tipo assim, por que é que você tá fazendo isso? Por que eu tô agindo assim? Não, que seja algo leve. A sua vida é um processo de autoconhecimento. Eu acho que se eu posso te dar talvez um conselho maioral seria não desperdice um minuto da sua vida que não seja em entender quem é esse serzinho que é você. Essa sua unidade com Deus e com o mundo. Caso você acredite em Deus, é claro, eu digo sempre aqui que eu sou cristã, então eu trago com base na minha realidade. Mas esse é o nosso trabalho aqui. O seu trabalho não é desfrutar de coisas, não é realizar coisas, não é construir coisas. Isso é ok, são coisas legais, nossa, ok. Mas não deveria ser o seu maior intuito. Então, foque em entender você. Você só tem essa vida, você está passando por ela e talvez você esteja apenas reproduzindo aquilo que foi colocado na sua base quando você tinha 5, 6, 10 anos de idade. E você só consegue mudar isso com olhar para dentro. Olhar e enfrentar as suas sombras, os seus desafios, as suas dúvidas, aquilo que você não entende muito bem, perceber que você é imaturo, que você tem raiva, que você tem inveja, que você tem isso, que você tem aquilo, e trabalhar isso. Então, por último, eu acredito que você precisa questionar sobre a sua vida. Às vezes você traz uma crença, sei lá, de que alguém te disse que você teria que fazer uma faculdade. E a pessoa passa a vida inteira tentando fazer uma faculdade, faz uma, faz outra, não tá feliz, não tá... Aí aos 50 anos ela vai empreender e descobre que era isso que ela amava fazer. É legal? É legal, mas isso poderia ter acontecido antes, caso tivesse essa coisa intencional de questionar quem você é, o que você gosta, o que você faz nesse mundo, o que você quer deixar para este mundo, que ser humano é esse que você deseja construir. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vou dar um último conselho. Assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no finalzinho, linkado, ele já deve estar aparecendo aqui na tela, que também é super importante para você continuar esse processo de jornada aí de autoconhecimento, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!